Oi pessoal, Daniel Tanan aqui. Hoje a gente vai falar desses carinhas aqui, ó. Os 6 livros originais de Duna do Frank Herbert. E como tá saindo o filme, é uma boa oportunidade também para a gente falar um pouco sobre os livros de Duna. Então, eles são os únicos livros de Duna? Não. Tem os do Brian Herbert e Kevin J. Anderson, mas hoje a gente vai se concentrar, né, nos originais. E outra coisa, eu gosto de todos eles quase que igualmente. Eu tô fazendo esse vídeo só como uma desculpa para eu comentar um pouquinho sobre cada um deles. Só que o pessoal gosta, né, desse negócio de fazer ranking, listas, de colocar um embaixo do outro, enfim. Ah, mas como um amigo meu disse uma vez, se não for para causar, a gente nem existe. Então, quem que eu coloco no sexto lugar? Eu já tô sentindo a raiva de algum de vocês. Ahn, Filhos de Duna. Filhos de Duna é o terceiro livro, né, da saga e encerra a primeira trilogia, que eu chamo de trilogia do Paul Atreides, ou trilogia do Muad'Dib. Mas, no caso do arco do Paul, esse livro aqui serve mais como um epílogo para ele, uma passada de bastão para os que, no caso, são os filhos dele. Por isso que o nome do livro é Filhos de Duna. E se passa 9 anos depois do Messias de Duna. Então, Filhos de Duna tem muita coisa que eu gosto. Uma das minhas personagens favoritas, Alia, ganha destaque. Esses dois gêmeos aqui, né, o Leto e Ganima, que são filhos do Paul, eles são muito interessantes, né, que eles são ah, super iluminados, né, que eles são dois exemplares, né, que podem vir a se tornar os próximos Kwisatz Haderach. Eles têm umas ótimas interações nesse livro, né? Eles têm uma conexão maior do que a que os gêmeos já têm naturalmente, porque eles têm as mesmas memórias, né, herdadas, né, da outra memória, a memória genética, que eles podem acessar desde que nasceram, né. E a história desse segue um modelo já bem estabelecido de Duna, né? Os livros seguem uma certa fórmula. Por exemplo, tem sempre uns conspiradores, né, que querem destronar alguma família, dizimar alguma família, que no caso são os Atreides, que estão no trono, né? Por enquanto Leto e Ganima ainda são crianças. A tia deles, né, Alia, que é a regente no momento. E os Corrino, né, que era uma família dominante antes, eles estão conspirando junto com as Bene Gesserit, junto com os navegadores, a guilda espacial, né, junto com os Bene Tleilax para conseguir assassinar, né, esses filhos de Duna. E tem umas coisas bem legais até nesse lado dos Corrino, porque tem o personagem Faraday, e ele é um personagem que é bem relutante, ele lembra um pouco o Paul, né, que ele tem esse conflito de ele ter esse legado, né, dos Corrino no caso, e a mãe dele quer que ele seja o imperador, só que não é bem o que ele quer, aí tem isso. Enfim, já que eu gosto tanto desse livro, por que é que eu tô deixando ele em sexto lugar? Tá. É, esse é o livro que mais me deu aquelas coçadinhas de cabeça, porque a gente fica pensando, não era diferente essas coisas, certas coisas nos livros anteriores? Aqui tem, por exemplo, o jeito que funciona a outra memória para a Lia é um pouquinho diferente nesse livro, né, que introduz o conceito da possessão, que é interessante, mas é diferente do que tinha no Messias de Duna e o primeiro Duna, né, no caso dela. Só que aí a gente pode fazer algumas racionalizações, né, para justificar essas coisas. Ela é irmã do Paul, ela tem também uma potência, né, para se tornar uma Kwisatz Haderach, mas é umas coisas que a gente tem que, né, buscar em fontes externas. Aí também tem a ideia
do que acontece com o Leto depois, que é um pouco estranha, né? É, tem umas extrapolações maiores na lógica do universo nesse livro, que a gente precisa de um pouquinho mais de suspensão da descrença, né? Com essas inconsistências e coisas assim. Só que são detalhes pequenos, você percebe, né? A outra razão é que eu queria fugir do clichê de colocar o Messias de Duna na última posição, que eu acho que esse livro merece um pouquinho mais de atenção. Então, desculpa, filhos de Duna, você é o Marte da vez. Hum. E em quinto lugar, bom, ele escapou do último lugar, mas ainda ficou baixo no ranking, que é o Messias de Duna, o segundo livro da saga. Esse livro se passa 12 anos depois do final de Duna, né? Com Paul Atreides já sendo o imperador, né? E tem umas coisas erradas no governo dele. Vários Fremen agora o odeiam, alguns são muito fanáticos é, diante desse culto do Muad'Dib que foi criado em torno dele, da irmã dele, da mãe dele, né, da família Atreides. Mas outros conseguem enxergar, né, o que está por trás desse fanatismo religioso maluco em volta dos Atreides e começam a conspirar contra ele. Novamente, Duna tem muita conspiração, muito plano sobre plano, coisa de Duna. Então, esse livro, ele mostra um lado que a gente não viu muito, né, no primeiro Duna, do Paul e da família dele, né? Que eles têm que fazer certas coisas para segurar seu poder. E essas decisões tomadas para milhões e milhões de pessoas não ressoariam, né, bem com toda essa população sob o domínio dele. Muito dificilmente. Rolou uma guerra super sangrenta, né, para assegurar o poder de Paul, né, que foi o Jihad do Muad'Dib, que deixou mortos milhares de pessoas, né, o que reforça esse sentimento de ódio, né, em torno desse novo imperador. E muitas pessoas não entenderam direito o que o Frank Herbert queria com isso, porque no primeiro Duna a gente vê o Paul como uma pessoa super carismática, desejando sempre fazer o bem. E depois no Messias de Duna tá esse caos em torno da figura dele. O que aconteceu? Eu acho que o que deixou as pessoas mais encucadas é que a gente não vê essa transição, que no Messias de Duna teve uma lacuna de tempo enorme, né? 12 anos do Duna para o Messias de Duna, que depois foi preenchida, né, pelo Brian Herbert e Kevin J. Anderson em um dos livros do Duna expandido, né, que é o Paul of Dune. Mas essa questão foi a que Frank Herbert mais falou nas entrevistas, né? Ele queria fazer isso mesmo, né? A maior mensagem dele, né, que é a que ele mais bate na tecla, é cuidado com os líderes muito carismáticos. Don't trust leaders to always be right. Ele fez isso de propósito no primeiro Duna, né? Fazer o Paul como um líder perfeito, para depois mostrar as falhas dele em Messias de Duna. E o pessoal que não entendeu a questão do Messias de Duna, o Frank já tinha deixado pistas que era isso que ele queria fazer no primeiro Duna. Por exemplo, tem uma frase, né, em algum lugar, né, da prosa dele. Eu sei exatamente o lugar, mas é bom que você procure. Que ele fala mais ou menos isso aqui, não poderia acontecer nada pior para esse povo do que aparecer um herói. Gaguejei um pouco, mas é assim mesmo. Uma coisa que me faz gostar bastante desse livro é a complexidade, exatamente essa complexidade do personagem Paul Atreides, que ele apresenta aqui. Ele sofre muito, né, por essa visão que alguns têm dele.
e pela visão que ele próprio tem dele. Ele tem conflitos internos o tempo todo. Isso se dá exatamente por uma coisa que já foi estabelecida no primeiro livro, que é outro dos maiores temas de Duna, que é exatamente o determinismo contra o livre-arbítrio, né? O Frank Herbert, ele se pergunta, né? Ele pergunta na prosa dele mais de uma vez se o Paul ele vê o futuro ou se ele faz o futuro dele. Ele continua indagando essas coisas. Será que é qual das opções? Como é que o Paul constrói o futuro dele? Ou se ele apenas é um títere, né? Uma marionete diante do que ele vê, diante da visão dele. E a gente tem nesse livro uma solução, né, para esse conflito. Paul consegue ver uma escapatória, né, para esse conflito dele, né, do que ele quer ser e do que ele tem que ser. Nesse sentido, eu acho que o final desse livro ele tem um toque poético até. E parece que o Denis Villeneuve pretende abordar essa questão no filme. Tô certo ou não? Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. Até uma curiosidade, né? Até por isso mesmo que ele falou que ele vai fechar uma trilogia com Messias de Duna. E em quarto lugar, Herdeiras de Duna, né? O sexto livro da série e o último livro que o Frank Herbert escreveu, né, dentro da saga. Eu não pretendo me demorar muito nesse livro porque, como é o último, eu daria muito spoiler e eu sei que muita gente ainda não chegou nessa parte, então eu vou falar rapidamente. Mas tem umas coisas que vocês têm que saber sobre esse livro aí, uma justificativa do porquê ele está em quarto lugar. Eu gosto bastante, né? Esse daqui é o segundo de uma trilogia, né? Que é a trilogia do final de Duna, que eu gosto de chamar de trilogia das Bene Gesserit, porque elas se tornam as protagonistas da história. Tem umas coisas legais que elas estão tentando preservar, né? O legado de Duna, o seu próprio legado, e tem umas batalhas legais contra uma outra ordem, né? Que vai ter as honoráveis mátres. Eu acho que seria ótimo se eles chegassem nesse ponto aqui dos livros que seriam os filmes bem girl power, que é mulher contra mulher, bem legal. Mas o maior problema, né, desse livro é que, como ele é o segundo de uma trilogia que nunca foi concluída, ele acaba com um gancho gigantesco e deixa a gente no suspense. Depois, esses livros do final, né, que o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson pegaram um esboço, né, que o Frank tinha deixado e escreveram 2 livros que seriam esse outline do Duna 7, que seria o Duna 7, que foram o Hunters of Dune e Sandworms of Dune. Mas a gente não tem como ter certeza se seria exatamente daquela forma que o Frank escreveria, né, o desfecho da saga de Duna. E a gente fica, né, nesse negócio. Até o estilo do Brian e do Kevin é levemente, digamos, diferente do estilo do Frank. É bem diferente, na verdade. E a gente fica, assim, triste, porque não tivemos o nosso final. Além disso, né, a gente tem, que é uma coisa boa, né, uma observação boa sobre esse livro aqui, tem, no final, tem uma mensagem, né, do Frank escrevendo
sobre a esposa dele, né, a Beverly Herbert, que tinha falecido havia pouco tempo, que é bem bonita e cativante. E o Frank, não muito tempo depois, faleceu também, né? Se juntou a ela. Que Deus os tenha. E em terceiro lugar, Hereges de Duna, né? Que é o quinto livro da saga e primeiro da última trilogia, né? A trilogia das Bene Gesserit. Então, esse livro é muito interessante, né? As Bene Gesserit que sempre estiveram, né, no pano de fundo dos assuntos de Duna, né? Os assuntos políticos, religiosos, elas meio que tramavam ali dentro e manipulavam essas coisas, mas agora elas tomam as rédeas do protagonismo na saga. Ei! E tem essa nova ordem chegando, né, de uma dispersão que teve depois, né, que o Imperador Deus se foi, né? Que no caso são as honoráveis matres, que não têm umas intenções muito boas, né? Na verdade surgem várias facções, mas as Bene Gesserit vão enfrentar, né, de frente são as honoráveis matres. Tanto as Bene Gesserit quanto os Bene Tleilax. É meio que um conflito triangular, né? Porque as Bene Gesserit e os Bene Tleilax nunca se deram bem, e vem essa outra ordem que os dois que se odeiam, odeiam também a outra, mas eles não se juntam, né? Não formalmente, para enfrentar, né, o outro mal, né? Enfim. E nós temos também personagens novos interessantíssimos, né? Temos as Bene Gesserit Darvi Odrade, temos a Taraza, temos a Lucila, a Xuan Yu também. Tem um personagem masculino muito legal, né? Que ele é o Bashar das Bene Gesserit, meio que um comandante estratégico a serviço delas, né? Ele é descendente dos Atreides, que é o Miles Teg. E tem o mistério, né, dessa garotinha que surge lá em Arrakis. Eles mudaram o nome do planeta levemente, era Arrakis, virou Arrakis. Que é a Chiana, né, que consegue falar com os vermes. E que interessante, como é que ela faz isso? Que é uma coisa que as Bene Gesserit vão investigar. E alguns dos pequenos detalhes, né, que surgem nesse livro aqui que me intrigam mais e me interessam. Por exemplo, o Frank observa que vários países e lugares, ao decorrer do tempo, né, que esse livro aqui se passa 1500 anos depois do quarto, né? No decorrer do tempo, os lugares eles mudam de nome. E aqui ele muda levemente o nome dos planetas que ele tinha apresentado nos outros, né? Arrakis, não, Arrakis vira Arrakis, Gidi Prime virou Gamu, e por aí vai. Coisa é uma observação religiosa, né? A pequena Chiana, ela se recusa a chamar o verme de areia gigante de Shai Hulud, como sempre fizeram os Fremen, e o chama de Shaitan, né? Shai Hulud, que significa coisa eterna, o eterno, coisas assim, né? E ela chama de Shaitan, que significa Satã, né? Eu acho que o Frank estava fazendo uma observação que, com o decorrer do tempo, as divindades antigas são apropriadas por religiões que vêm depois como entidades opositoras, que é bem interessante. Então, eu não tenho muito a reclamar desse aqui. Bom, surgem umas inconsistências pequenas, mesma coisa do Filhos de Duna, mas eu acho que esse livro aqui é fantástico. Todos são, né? Mas, enfim. E em segundo lugar, aquele que iniciou tudo, Duna, né? O primeiro livro da saga, o mais conhecido também. Tem gente que nem sabe que Duna tem sequência, pra você ter ideia. Que também tá ganhando uma adaptação nova, né, pelas mãos do Denis Villeneuve.
Já teve uma do Lynch, já teve uma minissérie. Inclusive, o segundo e o terceiro que eu falei estão inclusos na minissérie Children of Dune. Esqueci de falar isso. Mas enfim, esse aqui é o que é o mais conhecido e é o primeiro, né? Esse aqui, por ser tão conhecido, nem precisa tanto de introdução a ele, né? Mas é um livro que fascinou muito na época dele e continua a fascinar até hoje. Eu acho que o Frank Herbert, ele conseguiu fazer uma mistura de elementos aqui muito interessante, né? Que ele pega elementos básicos da jornada do herói. Por exemplo, tem muita coisa parecida com o Rei Arthur, né? Que a gente tem um personagem com características messiânicas e ele tem uma tutelagem de vários personagens, né? O Merlin, a Morgana, sei lá. Vários personagens que ajudam ele na sua jornada, né? E ele tem que depois se tornar o líder de um grupo, né, de pessoas contra uma tirania, né, que está ocorrendo ali em Arrakis, contra os Fremen, coisa e tal. Ele junta isso com subtextos um pouquinho mais densos, sérios, de assuntos de ciências diferentes, né, política, religião. Ele vai falar um pouco de antropologia, né, a questão dos Fremen, que são aqueles povos oprimidos e marginalizados. Ele tinha muito fascínio pelos indígenas e as injustiças que ocorreram a ele. Ele colocou muito disso nos Fremen. Ele colocou também elementos árabes, elementos asiáticos também, né, que tem a religião Zen Sunni, que é uma mistura, né, do Zen budismo com os sunitas, né, da religião islâmica. Curiosidade que eu mencionei os indígenas, né, o Frank tem um livro inteiro sobre índios, né, que é sobre os nativos americanos, né, que é o Soul Catcher. Recomendação aí, ó. Acho que ainda não foi traduzido em português, mas quando for, comprei na hora. Inclusive, eu vou comprar. E esse livro aqui, ele estourou, né, exatamente na época da contracultura, né, lá para 67, 68, 69. Que, por exemplo, na biografia do Frank Herbert, Dreamers of Doom, fala lá que ele recebia muita ligação de hippie, de universitário, né, que tinha tomado alguma droga psicotrópica, falando: cara, eu li seu livro quando eu tava muito louco, parecia até que eu era um Kwisatz Haderach. Muito legal. Ressoa, né, com eles, né, que tem essa substância que expande a consciência e eles estavam, né, expandindo sua própria consciência. É o livro favorito dos hippies. Então é um ótimo livro, quase não tem mais dúvidas sobre isso. Qual que eu coloco em primeiro? Qual foi o que sobrou? Ele, o Imperador Deus de Duna, que é o quarto livro da série. Esse livro também está fora das trilogias, né? Ele é mais isolado. Ele serve como uma ponte entre as trilogias. Ele se passa nada mais, nada menos... Mentira, não tem uma exatidão. Mas ele se passa mais ou menos 3.500 anos depois do desfecho de Filhos de Duna. E nesse livro a gente tem essa figura aqui, né? Que é o Leto II, né? Filho do Paul, que se fundiu com o verme. E ele tem esse corpo grotesco aqui que lembra o Jabba the Hutt. Por quê? Porque o George Lucas pegou esse visual aqui e colocou mais ou menos, né, no monstro dele, né, pro terceiro filme da saga. Ele pegou muita coisa de Duna e de várias outras coisas também. Enfim. Então Leto se fundiu, né, com os vermes de areia, né? Primeiro as trutinhas, depois elas cresceram, se tornaram um verme completo. Ele tá desse jeito, ele conseguiu viver
3.500 anos, né, guiando a humanidade no seu caminho dourado, que seria esse caminho que ela teria que trilhar, né, para assegurar sua sobrevivência a longo prazo. E de novo, muitas pessoas não estão satisfeitas com o governo desse cara, conspiram contra ele, tentam matar ele diversas vezes, mas o cara é duro na queda. E por que que eu coloco esse livro em primeiro lugar? Porque eu acho que ele é o mais maduro, né, de toda a saga. É impressionante, impressionante pra caramba esse livro. Como o Leto é o personagem mais iluminado de todos, né, de Duna. Ele mesmo teve a própria experiência de 3.500 anos dele como governador, e o Frank Herbert, ele deposita nesse personagem alguns de seus pensamentos mais profundos, né? Coisa que ele gosta de fazer, ele gosta de ser um pouco profundo em suas histórias de ficção científica, de aventura, coisa e tal. E alguns diálogos que ele tem com certos personagens, como esse aqui, eu não sei se é o Moneo ou outro personagem que eu não quero dar spoiler, para quem não sabe, apesar de que eu já dei vários, mas enfim. É o vídeo sobre os Bennett Laylacs que eu fiz mesmo, achei. Se você quiser ver o spoiler que eu estou falando, que eu acabei de mencionar, você abra o vídeo dos Bennett Laylacs. Então, alguns diálogos que o Imperador Deus tem me lembra exatamente os diálogos socráticos, né? É nesse nível que o Frank tá indo, gente. Lembra os diálogos socráticos dos livros de Platão. Que ele vai conversando com os personagens, fazendo perguntas para eles, levando-os a reflexão. Ele mesmo vai falando umas coisas, encurra, né, a cabeça dos personagens, deixa eles bem confusos. Ele vai falando e faz a gente refletir sobre a história da humanidade, né? A forma que impérios surgem, impérios caem, sobre as consequências, né, do que aconteceu nos livros anteriores, sobre a faca de dois gumes que quase toda situação tem, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Esse aqui eleva essas coisas à 10ª potência. E então eu vejo esse livro como um reforço reforço forte. É, essa coisa redundante que eu acabei de falar. Do que ocorreu nos livros anteriores, né, dos temas que foram apresentados. Esse aqui reforça bastante a ficção. E é uma coisa que eu acho super interessante dos livros de Duna, que o livro seguinte questiona o que ocorreu no livro anterior. Ele vai questionando. É uma coisa que o Frank queria ensinar, né, para os jovens. Ensinar a pensar politicamente, né, questionar tudo. Tem muita discussão de tema, como aqui na sinopse do livro já está falando. Política, filosofia, religião, amor e os rumos tomados pela sociedade. E são coisas que me interessam bastante, e é por isso que esse livro está em primeiro, e é por isso que eu gosto muito da saga de Duna em geral. Só um adendo, esse livro aqui também tem meio homem, meio verme, esmagando seus inimigos, literalmente. Que mais você quer? Que mais você quer? Você quer mais do que isso? Você é muito exigente. Então, né, esse foi o meu vídeo de ranking de livros de Duna. Você pode ter o seu próprio ranking diferente, você pode não gostar de Duna e querer discutir aí. Você pode achar um absurdo eu ter colocado o Imperador Deus em primeiro. Tem gente que não gosta muito do Imperador Deus, eu entendo. Tem gente que pode ter odiado eu ter colocado Filhos de Duna em último. Como assim? Que inconsistência? Não tem consistência nenhuma. Enfim, você pode deixar tudo isso aí nos comentários, né? Porque eu não sou o dono da verdade. E fica aí a seu critério, se você vai colocar nos comentários. Além disso, por favor, se inscreva, deixe seu like, coisa e tal. E foi isso por hoje. Até a próxima.